Bom, hoje eu, Amanda, Samira e Gustavo vamos falar um pouquinho sobre o grafeno. Ele foi descoberto acidentalmente em 2004 por dois filósofos russos, o André Jain e Konstantin Novoselov. O grafeno ele é o material mais fino do mundo. Ele consiste em uma camada bidimensional de átomos de carbono organizados em estruturas hexagonais, cuja altura é equivalente à de um átomo. Esse material ele pode ser produzido por meio da extração de camadas superficiais de grafite, pois ele é um mineral abundante aqui na Terra, e um dos mais comuns alótropos de carbono, ou seja, uma forma cristalina alternativa. O grafeno ele é o material mais resistente já conhecido. Tamanha resistência decorre das fortes ligações químicas, ou seja, o sp2, entre seus átomos de carbono. Outra propriedade interessante do grafeno é o alto modelo de Young, indicando que, além de bastante elástico e por isso, além de ser bastante resistente, esse material também é bastante elástico e por isso retorna ao seu tamanho original com relativa facilidade. Ele também tem propriedades elétricas, ópticas e térmicas, e eu vou falar um pouquinho delas agora. Elétricas é porque os elétrons eles conseguem propagar-se no grafeno quase livremente, sem sofrer desvios ou colisões, em virtude da sua estrutura hexagonal das ligações do carbono. Já as ópticas é por ser uma camada de carbono com a altura de um único átomo, o grafeno ele também é visível a olho nu, já que permite a passagem de 97 a 98% de luz incidente. Esse comportamento óptico surge das propriedades relativísticas dos elétrons do grafeno. Já as propriedades térmicas é porque, em virtude das suas propriedades eletrônicas, o grafeno é um excelente condutor térmico, e esse material é capaz de dissipar calor mais rápido do que qualquer outro conhecido. O grafeno é uma folha plana de átomos de carbono. Tem somente um átomo de espessura, dispostos em uma estrutura cristalina hexagonal. É obtido a partir do grafite natural, que é extraído das minas de carvão. A estrutura cristalina é basicamente cristais sólidos ordenados, nos quais as unidades de repetição estão arranjadas de forma periódica em uma rede de Bravais subjacente. Portanto, uma estrutura cristalina é definida pela rede de Bravais e um conjunto de posições de um ou mais tipos de átomos. A este conjunto chama-se base. A estrutura cristalina contém informação das posições ocupadas por cada átomo. O grafeno, quimicamente, é um antropólogo do carbono, uma estrutura cristalina hexagonal plana como o favo de mel de abelhas, formado por átomos de carbono e hélices covalentes, que se formam a partir da sobreposição dos híbridos sp2 dos carbonos enlaçados. Seu formato é considerado um bloco básico para a construção de outros arranjos. O núcleo do carbono é composto por 6 prótons e 6 nêutrons. Já os 6 elétrons do átomo estão distribuídos em 2 camadas. Na camada de valência, há 4 elétrons, sendo que essa camada comporta até 8. Por isso, para o carbono adquirir estabilidade, deve-se fazer 4 ligações e atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, conforme anuncia a regra do quinteto. Os átomos do grafeno se ligam por ligações covalentes, ou seja, há o compartilhamento de elétrons. Dos 4 elétrons do carbono, 3 são compartilhados com os átomos vizinhos e um que compõe a ligação reta. Ajuda o grafeno, por exemplo, a ser um bom condutor de eletricidade, porque tem mais liberdade no material. O cristal do grafeno é o mais fino conhecido e suas propriedades o fazem ser muito desejado. Esse material é leve, condutor de eletricidade, rígido e impermeável. O grafeno é um material de estrutura simples, com ótimas propriedades físicas, mas a sua obtenção ainda precisa ser aprimorada. Atualmente, as barreiras que impedem o avanço na exploração desse material estão ligadas às poucas formas de sintetizar o grafeno de forma econômica. Existem 3 tipos de força. A primeira força é a força de London ou dipolo induzido. Essa força
ocorrem entre as moléculas apolares, ou seja, moléculas que não apresentam polos positivo e negativo, pois os elétrons já estão distribuídos de uma forma uniforme em sua eletrosfera. Porém, esses elétrons podem se acumular em uma região de uma molécula, fazendo com que ela assim tenha um polo positivo e negativo. Como essa molécula está próxima à outra, esse dipolo temporário acaba induzindo os elétrons da outra molécula a se agruparem em uma extremidade, e assim sucessivamente. Assim, as moléculas apolares acabam tendo um dipolo que foi induzido. A segunda força é a força dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Essa força é uma força intermolecular, que ocorre com moléculas polares, em exceção daquelas que apresentam o elemento hidrogênio ligado diretamente ao flúor, nitrogênio e oxigênio. Como as moléculas são polares, possuem polos positivos e negativos. Elas interagem de forma que o polo positivo de uma liga-se ao polo negativo de outra, e assim sucessivamente. Como a ligação de hidrogênio ocorre em moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos é muito grande, trata-se de uma força intermolecular de alta intensidade, maior que a dipolo-dipolo e a dipolo induzido. A terceira força é a ligação de hidrogênio. Essa força é uma força intermolecular que também ocorre nas moléculas polares, mas apenas se o átomo de hidrogênio estiver diretamente ligado a esses três elementos químicos: flúor, nitrogênio e oxigênio. O grafeno ele é um material que pode ser utilizado em muitas áreas, por isso os cientistas afirmam que ele pode ser o material do futuro, pois ele é muito resistente, é capaz de conduzir eletricidade e ele é leve também, muito leve, pois ele é, acho que é 1000 vezes menor que um fio de cabelo humano. E devido à sua transparência, pode ser criado novos celulares, baterias que duram tipo muito mais e carregam muito mais rápido. Pode revestir carros, essas coisas assim, navios, porque ele também pode, misturado na tinta, ele pode ser impermeabilizante. E é isso.